Olá, vamos para o devocional de hoje. Hoje é o dia 35 e o tema de hoje é: Você foi perdoado. A palavra que a gente vai usar como base hoje está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Vamos para a reflexão agora. A misericórdia de Deus para com a sua criação é sem medidas. Por essa misericórdia, ele mandou seu único filho vir para a terra como homem para nos salvar, nos reconciliar, para nos dar acesso ao seu perdão, à sua graça e ao seu favor. O entendimento verdadeiro do que significa Cristo na cruz é o que nos permite acessar a graça de sermos libertos, salvos e perdoados. Quantos de nós já vivemos uma caminhada com Jesus há algum tempo, mas ainda não nos apropriamos de verdade do que ele nos entregou morrendo na cruz? Jesus nos deu acesso ao Pai. O sangue dele derramado no madeiro foi como uma carta de alforria assinada contendo o seu nome, dizendo que agora você pode ser livre. Com essa carta de alforria em mãos, nós podemos passar do status de escravos do mundo e do diabo para a condição de filho abençoado, escolhido, separado e amado de Deus. Muitas pessoas até conseguem entender que, depois que reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, elas passam a ter acesso a Deus e a promessa de uma vida eterna com Ele. Mas o que muitas pessoas não têm conseguido acessar e viver é a liberdade transformadora que vem da sua nova condição de nova criatura, como diz no versículo de abertura. E essa liberdade só se torna real quando passamos a guiar nossas escolhas e nossos comportamentos por meio de dois princípios. O primeiro princípio é a clareza absoluta da nossa condição de perdoados e amados. A convicção de que Jesus levou consigo todos os nossos pecados e iniquidades. Imagine o homem mais rico do mundo lhe entregando um baú com um tesouro muito valioso para você comprar a sua liberdade. Mas por não compreender o valor e o poder que aquele tesouro carrega, passa a vida inteira só olhando para o baú com a tampa aberta, observando o brilho do tesouro, mas nunca o usa para comprar a sua liberdade. Precisamos ter o entendimento de que, por intermédio de Cristo, fomos perdoados e o amor dele por mim e por você, demonstrado naquela cruz, nos tornou livres. Ele lança fora do nosso coração todo medo, toda culpa e toda autocondenação. Quando vivemos nossa caminhada cristã sem o pleno entendimento do amor de Deus por nós, do preço que foi pago para que aprendêssemos um caminho de acesso a Ele, não usufruímos da sua graça e passamos a nos comportar como condenados, culpados e não merecedores. E você, já entendeu que sempre que seu coração estiver cheio de culpa e da crença de não merecimento, você encontrará uma maneira de se punir? Pune-se com novos erros, com novos e velhos pecados, com a procrastinação, com a preguiça e a zona de conforto, com um estilo de vida destruidor, com hábitos ruins e com emoções negativas que fazem adoecer o seu corpo e a sua alma e o impedem de conquistar a vida que ele o convidou para viver em Cristo. O segundo princípio é que ser cristão significa se tornar todos os dias mais parecido com Cristo. Precisamos entender que, quando eu escolho Jesus, visto uma camisa de um time, é um posicionamento no reino espiritual e também na terra. Agora eu levo comigo a marca da promessa da salvação, a partir de Cristo na cruz.
e preciso construir uma nova vida que seja coerente com a minha nova identidade de cristão. Para que isso seja possível, preciso me relacionar com Ele, preciso conhecê-lo por meio da Sua palavra, preciso ser cheia do Seu Espírito Santo e caminhar todos os dias da minha vida na Sua presença. Só quando aprendemos sobre Ele, sobre o que o agrada e o que o entristece, só quando somos cheios do Espírito Santo, conseguimos viver uma vida alinhada à Sua vontade. Só quando vivemos esse relacionamento com Deus como estilo de vida, podemos ver o nosso caráter e a nossa mente serem transformados para que nossos comportamentos e nosso viver glorifiquem ao nosso Deus. Até quando estivermos de boca fechada e sozinhos, onde ninguém pode nos ver, onde só Deus sabe o que fazemos e o que está no nosso coração, devemos deixar claro qual o nosso time. Esse é o único caminho que testifica que realmente mudamos da categoria de criação de Deus para filhos. Pronto, e aqui ela finaliza, né? E depois vem o exercício de consciência. Gente, esse simplesmente, assim, para mim, esse dia do devocional foi o dia mais forte para mim. Foi o dia mais forte, a mensagem mais libertadora, que me trouxe mais consciência, mais clareza para minha vida e que me trouxe mais libertação, eu acredito, sabe? Esse dia aqui, para mim, esse devocional foi o dia que parece que foi feito para mim, sabe? Essa palavra de hoje, esse capítulo de hoje, parece que foi feito inteiramente, completamente para mim, porque eu me reconheci muito nessa questão aqui, né, de quando a gente, porque é diferente quando a gente reconhece, quando a gente entende, quando a gente fala, repete racionalmente que Jesus veio, né, e morreu no nosso lugar, levou a nossa culpa, enfim, levou os nossos pecados, levou tudo que existia de ruim, e somos amados, somos perdoados. É diferente eu falar isso de maneira racional, e é isso que ela traz aqui. É diferente quando eu falo isso de maneira racional do que quando eu acredito verdadeiramente dentro do meu coração que eu sou uma nova criatura, quando eu tomo posse dessa nova identidade como filha de Deus, dessa nova identidade, do fato de eu ser amada, de eu ser perdoada por Deus, de eu ser escolhida, de eu ser separada, santa. É diferente a concepção, sabe? Parece que precisa ser assim, parece não, acredito que precisa ser um entendimento dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, precisa ser algo profundo. Não dá para ser uma coisa só da boca para fora. Porque enquanto for da boca para fora, a gente não vai tomar posse. É igual ela fala que existe um tesouro. É como se, por exemplo, vou trazer outro exemplo. Ela trouxe esse exemplo do tesouro, como se o tesouro estivesse na sua mão, para que você compre a sua liberdade e você não utiliza ele. Você só admira, mas não utiliza, né? Então ela trouxe esse exemplo. É como se fosse, por exemplo, eu já ouvi uma metáfora assim também. É como se fosse, por exemplo, um elefante, como se tivesse um elefante lá enorme e ele tivesse amarrado ali, assim, por uma cordinha muito fina, ali por um barbantezinho, ali por um fiozinho de nylon, ele tivesse amarrado numa, sei lá, num cabo de vassoura, vai, em algo assim muito fraquinho, num galho ali extremamente fininho, ali fraquinho. É como se ele tivesse lá amarrado nesse galho super fino e ele tem todas as condições de sair dali, de sair daquela situação. Só que ele não sai, entende? Ele não compreende que que ele pode sair, que ele é muito mais forte que aquilo, que ele não precisa ficar naquela situação. É como se fosse, como se a pessoa estivesse dentro de uma jaula, dentro de uma prisão, dentro de uma cela, vamos dizer, e
a porta da cela já estivesse aberta, mas ela ainda não conseguiu sair dali de dentro. É como se ela tivesse medo, ela sente medo, ela sente que ela não merece e ela não dá o passo de sair de dentro daquela cela. É mais ou menos isso, é tipo isso que ela trouxe aqui. Quando a gente não entende de verdade, quando a gente não assume, não toma posse, sabe? Desse perdão, desse amor, dessa graça que foi derramado sobre a nossa vida. É como se a gente quisesse ficar a todo tempo querendo pagar pelos nossos comportamentos, entendeu? É como se a gente quisesse, na força do nosso braço, pagar pelo amor de Deus, merecer o amor de Deus. E não é dessa forma que funciona, porque nós não podemos pagar pelo amor de ninguém, porque não existe isso, não tem como você comprar o amor de ninguém. Você não compra o amor de ninguém, não tem como. Ou a pessoa ama ou não ama. E não tem como merecer também, né? Nós somos fracos, nós somos pecadores, tantas coisas que nós já fizemos na vida antes de conhecer Jesus que não são agradáveis a Deus, a gente não merece mesmo, né? Mas não é por merecimento e não é também pela nossa capacidade, pelo nosso esforço próprio de pagar, né? Isso é a religião, isso é a religiosidade, é o homem querendo se religar com Deus pela sua força própria. Não é o cristianismo é Cristo vindo até nós. Deus nos amou primeiro, quando ainda éramos pecadores. Então, o cristianismo é Cristo vindo até nós, é Deus que vem até nós para nos dar esse resgate que a gente de maneira nenhuma poderia ser livre sozinhos por nós mesmos. Então, assim, gente, é muito profundo isso. E quando ela fala aqui, né, que ele lança fora todo medo, toda a culpa, toda a autocondenação. Então, quando a gente ainda tem esse sentimento na nossa vida, quando a gente ainda fica preso a isso, é porque a gente ainda não tomou posse 100% dessa libertação, dessa salvação. E quando ela traz aqui, ó, que quando a gente não reconhece o preço que foi pago, né, para que a gente aprendesse um caminho novo de acesso a ele, né, nessa questão do caminho aqui, eu também fiquei pensando, né? Porque ela traz assim, ó. Quando vivemos nossa caminhada cristã sem o pleno entendimento do amor de Deus por nós, do preço que foi pago para que aprendêssemos um caminho de acesso a Ele, aqui ela traz essa parte do aprendêssemos, eu entendo que é o quê? Por isso que nós estamos num processo de transformação. Né? Eu acho que a nossa autocobrança também tem que diminuir o nível de autocobrança. Quando a gente comete algum erro, alguma falha, quando a gente cai ali no meio do caminho, tem que diminuir a autocobrança. Por quê? Porque ele está nos ensinando para que a gente aprenda um caminho de acesso a ele. Nós estamos aprendendo ainda. Nós aprendemos a vida inteira errado. E aí nós vamos querer de um dia para a noite já saber tudo certo, entendeu? Então, assim, eu acho que o mais importante não não é a questão do erro em si, né? Não é uma prova de velocidade, é uma prova de resistência. É o quanto verdadeiramente nós estamos dispostos a buscar o certo, a viver uma vida com Deus. E aí, mesmo que a gente erre, que a gente tropece, se o nosso alvo for esse, a gente vai continuar. Mesmo que a gente erre, a gente pede perdão e insiste de novo, persiste, persevera de novo. Eu acho que o que Deus mais se importa, o que ele vê ali, o coração que ele vê e ele se agrada, é esse coração, porque ele sabe que a gente não vai ser perfeitos, né? E que nós somos pó, né? E que não vamos conseguir pela nossa força própria, né? Tem até uma parte que, né, uma passagem que fala que Jesus ele não se ilude com o ser humano, ele não tem expectativas sobre o ser humano, que foi aquela parte que dizia assim, que dizia a respeito de quando ele foi aclamado, né, e tudo mais. Teve a vez que ele entrou lá, antes dele ir para a cruz, ele entrou em Jerusalém e ele foi aclamado pelas pessoas, as pessoas estendiam as roupas e ficava ali com ramos, abanando ali onde ele estava passando. Só que ele não se deixava enganar
pelo ser humano. Ele não deixava o coração dele se envaidecer e achar, tipo assim, nossa, eles me amam, eles jamais vão fazer algo contra mim. Não, ele não se deixava enganar, porque ele sabia do que era a essência, a natureza humana, né? De fraco, de pecadores, né? Enfim. Então ele sabe que nós somos pó. E quando nós não usufruir, né? E quando a gente não reconhece, nós não usufruímos da sua graça e passamos a nos comportar como condenados, culpados e não merecedores. Isso aqui para mim, gente, foi muito forte. Essa questão aqui para mim foi muito forte. Né? E aí ela traz como primeiro princípio para que a gente viva, realmente tome posse desse amor, dessa liberdade, desse perdão de Deus, é a gente reconhecer o preço que foi pago e reconhecer o quanto ele nos ama e a nossa nova identidade, a nossa nova vida, né? Já não somos mais aquela pessoa, mas tudo se fez novo. Então, que a gente reconheça isso, se reconheça como filhos amados, perdoados, escolhidos de Deus. O primeiro passo é esse, a gente reconhecer. E o segundo passo é realmente ali tomar um posicionamento, né, de cristão a partir de agora, né? Entender que nós somos de Cristo, pertencemos a Cristo, somos filhos de Deus por meio de Cristo e temos que ter um comportamento, né? Temos que ter uma vida coerente realmente a nossa identidade. Né? Não tem como a gente ficar vivendo os mesmos comportamentos que antes, as mesmas palavras, o mesmo estilo de vida, como se a gente não tivesse mudado de natureza, da natureza da carne para a natureza do espírito, da natureza de criação para a natureza de filho. Porque um filho faz aquilo que o pai faz, né? Um filho imita o pai. E aí a gente só vai conseguir isso também buscando ele, conhecendo ele cada vez mais pela palavra, todos os dias, orando e conhecendo ele pela palavra, ouvindo a palavra, crendo na palavra e se mantendo ali ao longo do dia, meditando nessa palavra, andando de maneira coerente a essa palavra. E aí nós vamos andando na presença dele e abrimos espaço, damos acesso ao Espírito Santo, para que ele vá desenvolvendo um novo caráter na nossa vida e vá desenvolvendo os frutos dele na nossa vida. E aí o caminho é esse, né? Para que a gente consiga verdadeiramente viver como filhos de Deus, né? Que a gente possa refletir ele, né? A imagem dele, o caráter dele na nossa vida, através da nossa vida, né? Então, eu acredito que é isso, nessa reflexão de hoje, foi uma reflexão que, para mim, pelo menos, foi a mais forte do devocional. Então, assim, que possa também gerar essa transformação, essa consciência que Deus nos traga, cada vez mais estabeleça na nossa mente e no nosso coração essa identidade de filhos amados e perdoados por Ele. E que Ele nos dê cada vez mais força, humildade, para que a gente busque a palavra dEle e viva a verdade da palavra dele, abrindo espaço para que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida e nos santifique. Eu creio que é isso. E um abraço, fique com Deus e até amanhã. Se você tiver mais alguma conclusão em relação a isso, quiser compartilhar comigo, vai ser um prazer te ouvir, né, e entender aquilo que Deus falou com você. Um abraço.